você fizer uma busca rápida no Google hoje sobre quais seriam as melhores práticas de ensino, com certeza você vai encontrar referências ao uso de metodologias ativas, ao uso de tecnologia dentro da sala de aula, a importância de você centralizar o processo de ensino no estudante. Enfim, são várias orientações que vão sempre no sentido de uma necessidade de modernização da educação. O que está por trás disso é uma visão de que a educação ficou para trás enquanto que a sociedade como um todo evoluiu. Inclusive, a gente sempre ouve muito que as práticas, por exemplo, de aulas expositivas, de memorização, são coisas ruins. E será mesmo que isso é tão ruim? E por que eu pergunto isso? A maioria das pessoas que são formadas hoje, elas foram formadas num estilo, num modelo de educação um pouco mais tradicional quando a gente compara com as orientações que nós temos hoje. E aí eu te pergunto mais uma vez, será que as outras pessoas um pouco mais velhas, sua mãe, sua avó, elas aprenderam menos por conta disso, por terem aprendido com ferramentas mais tradicionais? A grande verdade é que muitas das críticas que nós escutamos a respeito da educação mais clássica, da educação um pouco mais tradicional, ela é uma forma caricata de enxergar essa educação. Então alguém foi lá, pegou um retrato de um determinado contexto e concebeu como se toda a história sobre toda a educação antiga, e eu não digo antiga de muito tempo não, até de alguns anos mesmo, 20 anos, 30 anos atrás. A pessoa pegou esse contexto e fez uma caricatura, como se esse retrato de fato representasse o que era a educação naquela época. E nós não podemos negar que sim, existem alguns aspectos que são passíveis de crítica e que precisam melhorar. Porém, nem tudo a gente pode jogar fora. Não sei se você já ouviu aquela expressão de que você joga o bebê com a água suja fora. E essa é a impressão que eu tenho quando eu olho e vejo essas críticas a respeito da educação que surgiram ali na década de 70, mais ou menos. Pegou-se aquele retrato, criticou-se tudo de uma vez, ao invés de se aproveitar aquilo que era bom e evoluir em cima daquilo que era bom. A minha visão hoje é de que a gente não pode, então, jogar o bebê com a água fora junto. A gente precisa retirar as coisas que realmente são ruins, mas a gente precisa também trazer todas as coisas que foram boas e aproveitar porque elas, de fato, funcionaram por muito tempo. Nada vira uma tradição, a palavra tradicional traz essa característica, nada vira tradição à toa. As tradições são tradições porque elas funcionam. Então, nessa aula que eu chamei de os 10 mitos que te impedem de ser um professor de alta patente, eu vou te mostrar que algumas críticas feitas às metodologias tradicionais, por vezes, são infundadas e como que alguns mitos surgiram diante dessas práticas novas, que muitas vezes são ineficientes e às vezes até não aplicáveis. E é claro, vou te trazer aqui alternativas para driblar estes mitos e ser um professor que faz com que o seu aluno aprenda de verdade. E para isso, então, os objetivos desse vídeo são os seguintes. Primeiro, explicar quais são os 10 mitos do processo de ensino-aprendizagem e também usar 10 princípios para evitar que eles sejam reproduzidos por você dentro da sala de aula ou dentro mesmo do seu discurso a respeito da educação. E eu vou utilizar a seguinte estrutura. Primeiro eu vou trazer qual é o mito e quais são os argumentos que as pessoas usam para defendê-lo. Depois eu vou trazer alguns argumentos para refutar o que falam aqueles que defendem os mitos. E por último, eu vou trazer orientações para que você, mesmo que sem querer, não leve essas práticas para dentro de sala de aula. Bom, então sem mais delongas, vamos começar logo pelo mito número 1, que é um bastante difundido por aí, que é que a instrução direta é passiva e ineficiente. O que está por detrás desse argumento? As pessoas que dizem que a instrução direta, que também é muito conhecida como a aula expositiva, ela é ineficiente, ela é passiva, porque o professor fala o tempo todo e o aluno fica numa posição de receptor, ou seja, ele apenas ouve esse ensino do professor que mostra diretamente o conhecimento. Então essas pessoas, elas defendem que o estudante ele deve ser mais ativo, ser mais proativo. O professor ele deve proporcionar experiências para que o aluno possa chegar ao conhecimento por conta própria, seja por uma prática de descoberta guiada ou por uma prática mais construtivista, em que o professor não fornece as informações de maneira direta, e sim que ele leve o aluno a construir bloquinho por bloquinho
até chegar na conclusão do conhecimento. Qual que é o grande problema de você condenar a instrução direta? O problema é que grande parte do nosso conhecimento ele é feito por convenção. O aluno ele não vai conseguir chegar por conta própria a certas conclusões. Por exemplo, se a gente pega lá na área de português, não tem como o estudante, por si só, dar nome a um substantivo sem que alguém um dia fale para ele o que é um substantivo. Ele não vai conseguir identificar num texto o que é um substantivo se ninguém tiver falado para ele alguma vez na vida o que é um substantivo. Muito do que a gente sabe é combinado. Alguém deu um nome para aquilo ali. O nosso vocabulário ele é todo de forma convencionada. Então, por vezes, sim, a gente vai precisar fazer uma aula que é de uma instrução mais direta, que é uma aula mais expositiva, porque o aluno não tem como acessar aquele conhecimento sozinho. E no que diz respeito à passividade, esse aluno só vai estar passivo se o professor não souber conduzir a aula de modo a movimentar a mente do estudante, mesmo quando esse estudante está só ouvindo. O professor ele precisa tratar a aula, ele precisa conduzir a sua instrução direta da maneira correta para que o estudante fique sempre acompanhando o raciocínio. Então, nem sempre a gente pode dizer que uma instrução direta ela é passiva. Todos podem estar pensando ao mesmo tempo e de forma ativa. E quando a gente fala de eficiência, o conceito de eficiência envolve conseguir um resultado no menor tempo possível. E quando a gente fala de determinados assuntos, como eu comentei antes, de você ensinar convenções, ensinar vocabulários, ensinar conceitos, é muito mais eficiente e, na verdade, às vezes é a única forma de você mostrar para o aluno aquele conceito fazendo uma instrução direta. É mais rápido, ele vai chegar àquele conhecimento de uma forma muito mais rápida do que você, por exemplo, fazendo uma sequência didática construtivista, em que você às vezes demora 2 aulas e no final o aluno não chega àquela conclusão que você queria. Então a gente não pode dizer que a instrução direta ela é ineficiente. Por vezes ela vai ser a forma mais rápida do aluno aprender determinado assunto. Então o que você como professor sempre deve carregar como princípio em relação a essa afirmação? É que você deve sim ponderar em que momentos uma instrução direta é a melhor maneira de ensinar e quando for fazer isso, você fazer de uma forma que deixe o estudante na condição de cérebro pulsante, que é algo que a gente vai ver com mais profundidade mais para frente, mas é não deixar com que o aluno fique só escutando, mas que você provoque ele o tempo todo, fazendo com que a mente dele seja movimentada durante a aula toda. O segundo mito diz respeito à memorização. Então, falam que memorizar é uma besteira, uma vez que nós temos na palma da nossa mão hoje em dia como pesquisar qualquer coisa. Nós escutamos muito que as pessoas antigamente elas tinham que decorar a tabuada, tinham que decorar datas em história, tabela periódica, entre outras coisas, e que essas informações elas iriam de forma descontextualizada para dentro da cabeça e que então não fariam sentido para o aluno. Ou seja, seria algo só meramente mecânico. Porém, o que nós sabemos hoje a respeito da memória, principalmente trazido aí pelas pesquisas em neurociência, é de que isso não é bem verdade. E de que essas informações, elas não são armazenadas na memória de forma descontextualizadas ou isoladas. A memória hoje, ela não é mais entendida como um depósito de informações, onde eu tenho um monte de caixinhas e que eu posso acessar e repetir essa informação de forma mecanizada. E nós também podemos verificar que mesmo quando algum conceito ele é aprendido de forma mecânica, só o fato de você ter aquilo decorado em algum momento, você encontra uma outra informação, você associa com um novo conhecimento e rapidamente você dá sentido para aquilo ali. Ele para de ser meramente mecânico. Algo que também é muito falado é que o trabalho da memorização impediria a construção de pensamentos mais complexos, porque a pessoa ficaria meramente na memorização. E na verdade nós sabemos que hoje a memória ela é base para o trabalho cognitivo. Ela é, na verdade, um insumo do trabalho cognitivo. Se nós não temos algo na nossa memória de longo prazo, nós não conseguimos trazer isso para a memória de trabalho, ou seja, para aprender novas coisas, inclusive, para pensar em determinados problemas. Tudo isso depende de termos uma memória de longo prazo. Ter uma memória de longo prazo bem estabelecida deixa o processo cognitivo muito mais rápido, porque eu já tenho de onde acessar algumas informações para conseguir progredir, por exemplo, no aprendizado de algo novo ou na resolução de um problema.
Mesmo quando você vai pesquisar no Google, isso demanda uma memória anterior, demanda um trabalho cognitivo em relação à memória. Quando você encontra ali um texto, alguma informação que você quer saber, e você já conhece aquelas palavras, você já conhece aquele raciocínio, você entende aquele texto de uma forma muito mais rápida. Ao contrário de alguém que não sabe. Ela vai demorar muito mais, ela vai demandar o trabalho cognitivo dela, aquele raciocínio pequeno, ao invés de usar todo o esforço de energia do cérebro para entender o todo, para entender o que ela está realmente pesquisando. Então, a falta de alguns conhecimentos anteriores, aqueles que estão na memória, oneram o trabalho cognitivo e impedem que as pessoas consigam progredir de uma maneira mais rápida. Então, enquanto orientação para você como professor, trabalhe sempre a memória. É lógico que não vai trabalhar a memória de algo que não vai ser usado para nada. A gente está falando de você utilizar a memória para facilitar o processo cognitivo. Não é, por exemplo, decorar um número de celular. Isso não vai ser utilizado para nada, para você pensar em nada. Agora, determinados conceitos, eles precisam sim ser decorados. E faça isso utilizando associações que favoreçam a compreensão. Apesar de parecer que vai acrescentar mais informações ainda quando a gente faz associações, quando a gente junta mais elementos em torno daquele conceito, as associações elas favorecem a memória e a gente vai ver isso com um pouco mais de profundidade no módulo que a gente vai falar só sobre a memória. Um outro mito sobre o qual nós precisamos nos debruçar é de que metodologias ativas, tecnologias e jogos são a melhor forma de aprender. Essas pessoas que defendem essa argumentação dizem que trabalhar dessa forma favorece o engajamento por conta da ludicidade, favorece também a aproximação do conhecimento para a sua aplicação, quando a gente está falando, por exemplo, de projetos, e que também desenvolve algumas habilidades mais gerais, por exemplo, a comunicação, o trabalho em grupo, a pesquisa, a criatividade. Mas a gente vai ver que existem alguns pontos que nós temos que levar em consideração. Em relação ao engajamento, nós temos que entender que engajamento não é sinônimo de aprendizagem, apesar de favorecer o primeiro estalo ali para o aluno se motivar. E quando a gente está falando dessa questão do engajamento relacionado com os jogos, isso geralmente tem a ver com a teoria da gamificação e que é muito mal interpretada. Não significa transformar tudo aquilo que existe na sala em jogo, e sim usar elementos de jogos, então a estrutura de jogos em determinados momentos. Só que a gente tem que entender se fazer isso é a melhor maneira de ensinar um determinado assunto. Você tem que entender se usar uma estratégia de gamificação vai ter um bom custo-benefício. O segundo aspecto, que é utilizar, por exemplo, projetos para aproximar o conhecimento da realidade, parece muito legal. Só que a gente tem que entender o seguinte: como é que o estudante vai olhar para a realidade e identificar que ali dentro daquela realidade eu posso aplicar um conteúdo se eu não vi o conteúdo previamente? Então, para os estudantes novatos em relação a determinado conteúdo, ele precisa ver aquele conteúdo de forma mais isolada, de forma mais analítica, para depois ele conseguir olhar para a realidade e identificar como que ele pode interpretar aquela realidade a partir dos conteúdos que ele já viu. Então, é interessante trabalhar com projetos, trabalhar usando a realidade, muito mais com os estudantes que já são experts. Eles já têm um contato com o conteúdo e eles vão conseguir identificar de maneira mais fácil. Então, em geral, os novatos, eles precisam aprender os fatos, os conceitos. À medida que eles se tornam mais especialistas, eles podem buscar formas mais independentes de buscar o conhecimento e também olhar um pouco mais para a realidade em situações onde as disciplinas elas não estão divididas mais em caixinhas. E por último, falando da questão de aprender habilidades mais gerais, nós sabemos que sim, nós precisamos desenvolver autonomia, responsabilidade, trabalho em grupo. Porém, isso por si só não faz com que o estudante aprenda os conteúdos. Algumas habilidades elas estão relacionadas com o domínio do conteúdo, com aquela área específica. Então, não consigo, por exemplo, aprender algumas habilidades matemáticas somente desenvolvendo autonomia, criatividade. Eu preciso desenvolver autonomia e criatividade dentro do domínio da matemática, por exemplo. Apesar de todas essas metodologias modernas serem vendidas como metodologias ativas, uma metodologia ela é verdadeiramente ativa quando ela movimenta a mente do estudante. E isso pode ser feito sem tecnologia, sem jogos, sem metodologia de projetos ou coisas parecidas. Nós precisamos entender que esses são apenas meios, como o próprio nome diz, são formas de atingir um objetivo. O que nós precisamos fazer é ter intencionalidade. A partir da hora que eu tenho clareza sobre os meus objetivos,
eu escolho qual é a melhor alternativa para chegar até lá. Eu não posso sobrepor a metodologia que eu vou utilizar ao objetivo que eu escolhi. Não adianta, por exemplo, eu usar jogos, usar tecnologias, usar metodologias de projetos, sem que o estudante possa extrair daquilo ali o melhor para ele aprender o conteúdo. Seria a mesma coisa, por exemplo, de eu dar ingredientes importados, ingredientes ótimos, na mão de alguém que não sabe cozinhar. Portanto, qual que é a conclusão? O que você deve fazer dentro da sua sala de aula? Você deve ser intencional. Você deve escolher as suas atividades de acordo com os seus objetivos. Tudo que for além disso é perfumaria, é invenção de moda. Um outro mito muito recorrente também é de que a sociedade evoluiu, os conhecimentos evoluíram, então os métodos de ensino também devem mudar. E não só os métodos, mas os conteúdos também devem mudar. As pessoas que defendem essa tese, elas falam muito que os corpos de conhecimento, as disciplinas, elas estão muito ultrapassadas e que nós precisamos de novas habilidades para lidar com o mundo atual, em que tudo está acessível, e a gente já falou um pouco disso antes. E nós podemos refutar alguns desses argumentos. Quando a gente fala que conhecimentos estão ultrapassados, que eles estão mudando constantemente, isso não é bem lá uma verdade. A gente sabe que constantemente nós estamos produzindo conhecimento, porém, muito desses conhecimentos, na verdade 99%, estão baseados em conhecimentos fundamentais e que duram aí, já vem de muito tempo. Mesmo, por exemplo, as tecnologias mais de ponta, elas dependem, por exemplo, de você saber o alfabeto, de você saber um sistema de numeração, de você saber uma boa matemática e de você saber conhecimentos básicos de lógica. Quando a gente fala da medicina, por exemplo, temos várias descobertas que vão sendo feitas, mas a fisiologia humana básica, ela não mudou muita coisa nos últimos anos. Então todo mundo precisa de saber essa base. Inclusive, saber essa base é extremamente importante para você conseguir separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim diante de tanta informação que está sendo produzida ultimamente. Então, vou trazer de novo algo que eu já comentei. Nada é tradicional à toa. Então, dentro da sua prática, sempre se lembre, é importante sim ensinar conteúdos tradicionais e também, às vezes, usar métodos tradicionais. Olhe para eles, veja aquilo que faz sentido e despreze aquilo que não faz sentido dentro da sua realidade. Um outro argumento bastante recorrente é de que nós, professores, precisamos falar a língua do aluno, precisamos valorizar muito a cultura do aluno. E, de fato, é importante que a gente considere a cultura do aluno, nós vamos ter um módulo só para falar sobre a questão do estudante, porém, a gente não pode se restringir a isso. É sempre mais indicado mesmo nós partirmos de uma realidade mais familiar, mais palpável, mas nós precisamos ultrapassar essa questão do familiar, porque a gente também precisa apresentar ao estudante outras realidades. Porque a partir da hora que a gente se restringe à cultura dele, ao que ele já sabe, a gente não apresenta coisas novas. A gente acaba passando a mensagem de que aquele estudante não é capaz de conhecer algo mais sofisticado do ponto de vista intelectual. Por exemplo, não apresentar uma música clássica, eu não apresentar um poema de autores que têm uma linguagem um pouco mais rebuscada. Eu preciso sim promover essa oportunidade para o estudante. E nessa tentativa de deixar o ambiente um pouco mais familiar, alguns professores acabam adotando uma postura, adotando uma linguagem que quase que iguala eles aos alunos. E isso acaba provocando uma perda da autoridade científica que ele tem. Nós temos que nos lembrar que nós temos vontade de aprender com pessoas que aparentam saber mais do que a gente, com pessoas que a gente admira. Então a gente precisa manter essa postura para manter também essa relação de admiração do aluno pela gente. Porque aprender com alguém que é muito parecido com eles já têm os próprios amigos. Eles não precisariam de uma pessoa além daquelas que já convivem com eles. Na prática, então, dentro da sala de aula, comece sim pelo familiar, comece por uma linguagem mais simples, mas ao longo do tempo, eleve a bagagem cultural do aluno. Um outro mito muito frequente é dizer que você precisa adequar a cobrança a nível do aluno. Muitas vezes isso não é defendido de forma tão explícita, mas a gente acaba vendo, por exemplo, em situações de conselho de classe, onde se aprova um estudante que certamente não teria condições, ou quando um professor, por exemplo, entrega as questões da prova antes da avaliação, para que o estudante já saiba o que ele vai ter que responder. Então você abaixa o nível para que o estudante dê conta, para que ele tenha uma impressão de que ele sabe. E qual é o argumento das pessoas que costumam defender esse tipo de atitude? De que o estudante, quando não tem sucesso em alguma circunstância da vida, ele ficaria com baixa autoestima e que, por exemplo, se ele reprovar ou se ele tiver que ficar de recuperação, que isso atrapalharia, por exemplo, a vida profissional. Ele formar mais rápido, ele ter um diploma mais rápido, faria com que
ele fosse incluído, promoveria uma inclusão social. Antes da gente discutir esses aspectos mais específicos do argumento, eu acredito que, antes de tudo, nós precisamos ser honestos com o processo de ensino que foi desenvolvido. E quando a gente tem o controle de todo o processo, que é o que você vai aprender durante todo esse curso, você vai ter condições de ter dados para, por exemplo, elaborar uma avaliação coerente com o que você ensinou, ou mesmo para definir uma aprovação ou uma reprovação de um estudante no conselho de classe. Agora, pegando a questão da autoestima, beleza, o estudante passou de ano sem saber e a autoestima dele tá beleza. Mas a gente tem que entender que esse tipo de atitude acaba gerando uma mensagem muito ruim. Primeiro, acaba mostrando para o estudante que ele sabe, quando na verdade ele não sabe. E também acaba mostrando que os atos dele não têm consequência quando a gente está falando de um estudante que não se esforçou, que não foi atrás. Nós estamos muitas vezes só maquiando uma autoestima, porque na maioria das vezes o estudante sabe que ele não aprendeu e que o processo dele está sendo facilitado. E a mensagem que fica no final das contas é: você não dá conta, os seus atos não têm consequência, mas sempre no último minuto vai vir alguém aqui e vai te salvar. E sobre a questão da inclusão social, é bem tranquilo de entender. Se o estudante não aprende as habilidades que ele deveria ter aprendido na escola, quando ele sair e precisar dessas habilidades em outros locais, por exemplo, no trabalho, ninguém vai ter esse cuidado de olhar e pensar assim: não, ele não tem essas habilidades, eu vou ensiná-lo. Não, eles já querem a pessoa que esteja mais preparada. Então, acaba que faz uma inclusão durante o tempo da escola, mas quando ele sai, na verdade, é promovida uma exclusão, porque ele não vai conseguir estar inserido, por exemplo, no emprego que ele gostaria. O que a gente pode concluir dessa parte é que nós não devemos assinar o pacto de mediocridade, principalmente porque nós somos os adultos da relação que estamos conduzindo o processo de aprendizagem. No duro da cebola, ele não sabe, ele não aprendeu, e ele vai colher essas consequências depois. E você, como professor, vai fazer o que diante disso? Ao invés de você baixar o nível de cobrança, você vai elevar o seu aluno para que ele dê conta do nível de cobrança que você almeja. E para isso você precisa ter o controle de todo o processo de ensino-aprendizagem. Um outro mito muito grande e extensamente defendido nos nossos documentos que orientam a educação brasileira é de que nós temos que focar em formar um aluno crítico. E quem defende essa premissa diz que um aluno crítico ele é capaz de atuar com mais consciência sobre a realidade. E para a gente discutir essa questão, nós temos que primeiro entender o seguinte: qual é o tipo de aluno que eu quero formar? Eu acredito que antes dele conseguir entender o mundo, entender a sociedade, ele precisa que o conhecimento seja útil primeiro para ele. É preciso que esse aluno ele construa algum conhecimento para ele ter insumo para criticar, para fazer argumentações, para poder fazer análise sobre o que está acontecendo na realidade. Para que um aluno consiga ter mais consciência sobre a própria realidade, sobre a sociedade como um todo, ele precisa ter alguma base. Do contrário, um professor que traz essas ideias de fora, ele está formando um aluno que está absorvendo questões de memória, o posicionamento e as crenças do professor. Então é importante que a gente desenvolva no aluno primeiro criatividade, saber fazer conexões entre os conhecimentos que você sabe para poder analisar, para poder tecer algumas conclusões. Então, para que você, professor, favoreça a criação desse senso crítico verdadeiro a respeito da realidade, a respeito das informações, primeiro o aluno precisa compreender ideias, compreender conceitos. Depois ele precisa aprender a fazer conexão entre esses conceitos. Por último, ele faz a extrapolação. Ele vai fazer comparações, ele vai analisar a realidade, vai analisar, por exemplo, a situação econômica, a situação política, a situação social. Um outro mito, e que eu acho bastante justificável diante do uso que se faz do planejamento, é de que o planejamento é um papel de gaveta. O que nós escutamos muito é que o planejamento ele é meramente burocrático, que ele é engessado, que ele não ajuda mesmo na prática. Muitas escolas já pararam de cobrar o planejamento e aquelas que cobram muito por conta de questões burocráticas mesmo, porque de fato aquele papel que se entrega daquele formato mais comum, mais tradicional, realmente não ajuda em nada na sala de aula, não te ajuda a orientar aquilo que você vai fazer. Por outro lado, a gente sabe que para tudo na vida nós precisamos de um mínimo de planejamento, até para a gente saber o que fazer para chegar em determinado objetivo.
A gente planeja uma festa, a gente planeja uma viagem, a gente planeja o nosso dia, a gente se planeja financeiramente. Tudo isso para evitar que alguma coisa dê errada e para permitir que a gente vá pelo caminho que leve a gente para onde a gente quer. E quando a gente está falando de aprendizagem, se a gente não tem um planejamento, se a gente não tem um controle, como a gente vai saber como intervir? Como é que a gente vai saber se deu certo? Como é que a gente vai saber se o aluno aprendeu? Então, para evitar que o planejamento seja só um papel de gaveta, você vai aprender e use sem dó, quando chegar nesse módulo, o escalograma, que é justamente a ferramenta que vai te ensinar a planejar a sua aula e ter ali um papel, ter ali um acompanhamento, planejamento que vai te guiar do início ao final da aula e não só durante a aula, mas durante todo o processo de planejamento, do processo de ensino. Bom, e agora que você já sabe de tudo isso, deve estar passando aí pela sua cabeça a seguinte pergunta. E agora, o que eu vou fazer? Para além também daquelas orientações que eu fui fazendo ao longo dos slides anteriores. A primeira coisa que você deve fazer mesmo é evitar os próximos 2 erros que lhe surgem a partir da hora que você quer consertar os 8 anteriores. Tenha certeza absoluta que você vai ter as ferramentas para driblar todos esses 8 mitos que eu mostrei anteriormente, mas você deve tomar cuidado para não cometer, durante essa trajetória, esses 2 próximos mitos que eu vou mostrar. A primeira delas, e que eu cometi bastante no início, é a seguinte. Quando aprender as técnicas, aplique tudo imediatamente. Isso é uma coisa que você não deve fazer. Eu te garanto que quando você começar a aprender as técnicas, a ter contato com elas, já no próximo módulo, inclusive, você vai ficar empolgado para colocar tudo em prática, para testar. Mas não faça isso com pressa, não queira aplicar tudo de uma vez. Primeiro, você tem que entender quais são as modificações que aquela técnica causou em determinada aula. Se você quiser aplicar tudo de uma vez, como é que você vai saber qual foi a técnica que causou o efeito desejado? Isso tudo também porque é importante você saber como é que a sua turma vai se comportar diante daquela iniciativa sua, como é que você vai se sentir aplicando aquela técnica, quais são as modificações que são importantes de serem feitas, para que no final das contas você consiga avaliar a pertinência daquela técnica dentro da sua turma. Na maioria dos casos, todas elas vão ser pertinentes. Mas quais são as pequenas adaptações que você vai ter que fazer para que ela fique mais eficiente a cada aula? É claro que com o tempo você vai conseguir combinar diversas técnicas numa aula só. Só que de início é interessante que você use uma de cada vez. Entenda como ela funciona, em que momento da aula ela é mais interessante, avalie e depois, quando você já estiver dominando como é que ela funciona, você consegue então combinar com outras. E o último mito é achar que quando você aplicar a primeira técnica, a sua turma vai mudar da água para o vinho. Muitas das técnicas que você vai aprender no próximo módulo, você vai conseguir perceber o resultado na hora. Só que para a gente mudar a cultura da sala de aula, considerando aí todo o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que entender que é uma mudança de mentalidade, tanto sua quanto dos alunos. Muitas das mudanças vão vir sim de forma imediata, você vai conseguir perceber, porém, algumas delas vão demorar um pouquinho mais para você conseguir notar. Portanto, tenha paciência e tenha persistência ao aplicar as técnicas, porque eu te garanto que o resultado vai ser muito bom. A longo prazo, aí sim, vai ser uma mudança da água para o vinho. Então, durante essa aula, nós vimos os 10 mitos que te impedem de ser um professor de alta patente, discutimos os argumentos relacionados a cada uma das premissas e também como você deve agir para evitar cair nesses mitos. E o que eu espero de você é que você se comprometa a não errar mais nesses 10 aspectos. E para terminar, eu quero deixar aqui uma frase do John Wooden, que foi um técnico de basquete bastante conhecido pela sua pedagogia, e ele diz o seguinte: quando você melhora um pouco a cada dia, coisas grandes começam a ocorrer. Não procure por melhoras rápidas e grandiosas. Busque uma pequena melhoria, um dia de cada vez. É o único modo para que aconteça. E quando acontece, dura. Ou seja, dentro desse nosso contexto aqui, pegue as técnicas que você já vai começar a aprender no próximo módulo, aplique-as e você vai ver que logo logo a sua sala de aula vai estar totalmente diferente, vai estar totalmente mudada. Muita gente comentando, seus alunos, coordenador pedagógico, os seus colegas, você vai ser referência dentro do local de trabalho onde você está. E na próxima aula, nós já adentramos o nosso primeiro marco da Troia, começamos os nossos gritos de guerra com a aula que eu chamei de Esqueça tudo o que já te falaram sobre tecnicismo. Eu te espero lá, até mais!